Moro foi feito de Moro. Ou a gente pode dizer, nada melhor do que um dia após o Moro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris Grazina, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal. Mais uma notícia aqui urgente, aqui ó, segundo a revista Veja, comissão derrota Moro e vota para tirar COAF da justiça. O que acontece? O Bolsonaro promoveu uma reestruturação administrativa do seu governo por meio de uma medida provisória, que tem vigência logo já a partir da assinatura do presidente da República. Só que essa medida tem que ser validada, analisada, enfim, ou até modificada pelo Congresso Nacional, caso os deputados achem necessário. E pelo visto acharam, junto a essa comissão que avaliou a medida provisória, pautando então a mudança do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para a pasta do Ministério da Economia, hoje chefiado pelo Paulo Guedes. Uma derrota para o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que se empenhou pessoalmente na articulação política, junto a essa comissão para tentar ganhar essa votação. Perdeu por 14 votos a 11, contando aí uma abstenção. Segundo o deputado Elmar Nascimento do DEM da Bahia, abre aspas, o ministro Sérgio Moro deveria fazer a articulação política do governo, porque ele virou uns 10 votos aqui nessa comissão, mas a mim ele não convenceu. A habilidade desses caras de criticar elogiando é uma coisa a ser admirada, né? Vamos aqui a mais um posicionamento de outro parlamentar, no caso do Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Tivemos uma boa conversa, mas eu expliquei a ele que seria uma decisão partidária. O Moro tinha advogado, inclusive nas suas redes sociais, que era importante para a justiça brasileira ter sob o seu domínio o órgão fiscalizador. Coincidentemente, o mesmo órgão que identificou transações para lá de suspeitas do ex-motorista do atual senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro. Mas por fim, o que pode estar por detrás desse intento dos deputados em mudarem o COAF de pasta? E aí é um jogo bastante complexo, um jogo de forças pesado, no qual o Moro foi o que menos tinha a oferecer e, portanto, foi o que mais perdeu. Uma certa ala da política vê com preocupação o ministro Sérgio Moro ter tantos, assim, digamos, superpoderes sob a sua tutela. Então, de acordo com motivos que são nobres e talvez outros que sejam escusos, sejamos verdadeiros, porque nobres porque tem deputado que acha ruim para a democracia que um ministro tenha tanto poder assim sobre as demais instituições, sobre as demais autoridades e tudo mais, que, ainda mais levando-se em conta que o ministro Sérgio Moro, enquanto juiz, foi investigado pelo CNJ, por exemplo, por ter ido além das suas atribuições para promover, entre aspas, justiça. Tem gente que se preocupa com isso e ainda considera esse papel do Moro uma ameaça à democracia. Tem gente que está com medo de ser investigado mesmo. Mas enfim, essa coalizão de interesses que se manifesta no Congresso Nacional muito possivelmente norteou esse pedido capitaneado pelo Rodrigo Maia. Lembrem-se, Rodrigo Maia chegou a pedir para o Bolsonaro e colocar como condição a mudança do COAF para a pasta de economia para que a reforma da Previdência fosse aprovada. Por sua vez, eu acho que o governo Bolsonaro não faria questão dessa mudança, muito provavelmente. Mas, o que acontece? Ele querendo ou não, o Congresso Nacional, caso ele não tomasse a decisão da mudança, vai impor a ele, vai impor ao Bolsonaro, eles vão mudar o COAF para o Ministério da Economia. E ponto final. Querendo o Bolsonaro ou não. Só que o governo, por sua vez, como não quer piorar a sua relação com o Congresso Nacional, tendo em vista a reforma da Previdência, também não vai causar na do Centrão, que é a força política principal, a protagonista desse pedido, dessa mudança. Então assim, o Bolsonaro não vai falar que é a favor da mudança, mas inclusive falou que era contra, nas entrevistas e tal, deu a entender que deixaria
o COAF sob o comando do ministro Sérgio Moro. Mas talvez já sabendo que uma vez esse assunto indo para o Congresso Nacional, essa mudança aconteceria. Então foi uma derrota combinada, digamos assim. Você deve se lembrar, quando você era criança, aí você pedia alguma coisa pro seu pai, e seu pai falava assim, pergunta pra sua mãe. Aí você chegava pra sua mãe e a sua mãe falava assim, pergunta pro seu pai. E você ficava nesse ping-pong e, na verdade, tanto o seu pai quanto a sua mãe já sabiam o que ia acontecer. Porque um não vai bater de frente com o outro, salvo raras exceções. É mais ou menos isso que aconteceu com o Moro. Ele foi feito de Moro. O Moro foi erguido ao Ministério da Justiça com status de super-herói, de paladino da moralidade e da justiça brasileira, mas acabou perdendo frente ao jogo extremamente complexo e pesado do real poder. E agora, quem é contra essa mudança vai ter uma dificuldade para expressar os motivos disso. Porque o COAF não está indo para o Partido Comunista do Brasil. O COAF está indo para o Ministério da Economia, do Paulo Guedes. Aí eles vão dizer o quê? Que o Paulo Guedes não tem a mesma competência do Moro? Ou que o Paulo Guedes não desfruta dos mesmos ideais e valores do ministro Sérgio Moro?